Bom dia, pessoal do primeiro ano. Então, vamos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de progressão, particularmente a progressão aritmética. Mas primeiro, o que é uma progressão? Progressão ou sequência é uma sequência de números que obedece a uma determinada ordem. Por exemplo, quando eu falo nos números naturais, então a sequência dos números naturais vão de 1 em 1, que são 0, 1, 2, 3, 4. A sequência dos números pares vão de 2 em 2, que são 0, 2, 4, 6. Então, quando está obedecendo uma determinada ordem, eu estou falando de uma progressão ou sequência. Na progressão aritmética, que é a que nós vamos estudar hoje, é uma sequência que vai utilizar a adição e a subtração para determinar um termo dessa sequência de números. Aí nós vamos a essa situação inicial. O professor Davidson, almejando sair do sedentarismo, resolveu realizar caminhadas todas as semanas, pela manhã. Na primeira semana, ele percorreu 900 metros. Na segunda semana, a distância percorrida foi de 200 metros, maior que a da primeira semana. E ele seguiu esse padrão de aumentar 200 metros a cada semana até a 8ª semana. Qual foi a distância percorrida durante a 7ª semana? Então, veja que é um problema bem simples, onde na primeira semana ele percorre 900 metros. Então, a gente montou uma tabelinha aqui. Veja, primeira semana, 900 metros, e a cada semana, a partir da segunda, ele aumenta 200 metros. Então, na segunda semana, ele percorreu o que ele tinha percorrido na semana anterior, que foi 900, mais 200 metros, que dá um total de 1.100. Aí foi construída outra tabelinha para mostrar qual foi o desenvolvimento desse professor. Então, ele começou com 900 e a partir da segunda semana ele percorreu mais 200 metros. Então, 900 mais 200, 1.100. 1.100 na segunda semana, na terceira semana ele quer caminhar mais 200. Então, 1.100 mais 200, 1.300. Terceira semana. Quarta semana, mais 200 metros em relação à anterior. Então, 1.300 mais 200, 1.500 metros. 1.500 metros mais 200, 1.700 metros, até chegar à 8ª semana, que aí é 2.300 metros. A gente poderia continuar toda essa tabelinha, só que ele perguntou a 7ª semana. 7ª semana, 2.100 metros. E aí, gente, fica fácil de responder. Na 7ª semana, ele percorreu 2.100 metros. Vamos à definição agora do que é uma progressão aritmética ou uma PA. O que a gente pode perceber é que a cada semana forma uma sequência numérica, na qual cada elemento, a partir do segundo, é o termo anterior somado com o número fixo. Esses elementos também são conhecidos por termos da sequência. Então, a progressão aritmética ou PA é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com o valor fixo, chamado de razão. Então, o valor fixo do problema anterior é 200. A gente pode perceber que a cada semana, a partir da segunda, ele queria caminhar mais 200 metros. Então, esse valor fixo que eu vou somando a partir do segundo termo, para encontrar o terceiro, é chamado de razão. Aí, vamos observar agora alguns detalhes da PA, voltando ao problema anterior. Que olha só, como eu falei, primeira semana, 900 metros. Aí, na segunda semana, ele percorreu os 900 da anterior, mais 200 metros. Veja que a cada semana existe um aumento constante de 200 metros. Então, esses 200 metros nós chamamos de razão da progressão aritmética. Note ainda que nesse problema, a razão, ou Rzinho, como a gente quer representar aqui, o R representa a razão dentro de PA, de progressão aritmética, é 200. Genericamente, ou seja, generalizando a fórmula, costuma-se indicar o primeiro termo por A1, o segundo termo por A2 e assim sucessivamente. Esse A1 que fala aqui pode ser qualquer número, onde a posição dele é o primeiro, porque quando eu falo em sequência, eu preciso observar também a ordem dos elementos.
Então, aqui nós temos um conjunto de uma sequência. A1, A2, A3, A4, AN. A1 representa o primeiro termo da sequência. A2 representa o segundo. A3 representa o terceiro termo. A4, o quarto termo. E a N representa um termo qualquer que eu queira encontrar. Lembrando que esse N indica a posição do elemento em uma sequência. Então, analisando o exemplo inicial, percebe-se que tendo o primeiro termo e a razão da sequência, é possível identificar o valor de qualquer outro termo dentro dessa mesma sequência. Basta ir somando a razão e você irá percorrer ou encontrar cada posição. Agora nós vamos para a formulazinha do termo geral de uma PA. Então, existe uma formulazinha e aí nós vamos trabalhar a fórmula do termo geral de uma PA. Você já parou para pensar qual seria a distância percorrida na 40ª semana se o professor continuasse aumentando 200 metros a cada semana? Se não, faça isso agora. Você conseguiu encontrar o valor? É fácil, não é? Basta ir somando 200 a cada semana até atingir a 40ª semana. Mas vai fazer dessa maneira, pode levar um certo tempo para você fazer. Então, seria melhor utilizar uma estratégia para obter a distância, por exemplo, da semana 201. Talvez você perca nas contas durante o procedimento. Porque quando é um número alto, assim, uma posição alta, fica difícil da gente ir somando de 200 e 200 e a questão do tempo também, que vai levar para a gente fazer tudo isso. Mas aí você pode se questionar. Há uma maneira mais econômica, organizada, de obter o valor de um termo numa posição qualquer? E a resposta é sim. Para isso, venha conosco subir numa escada imaginária. Recomendamos que você faça os rabiscos de cada situação que vamos descrever para uma melhor compreensão. Considere que todos os degraus dessa escada têm a mesma altura. E estamos no primeiro degrau dela. E não se preocupe com o total de degraus, pois esta é uma escada imaginária. Vamos começar devagar. Para sair do primeiro degrau e ao segundo, subimos quantos degraus? Isso mesmo, apenas um degrau. E do primeiro para o quarto degrau? Exatamente, 3 degraus. Do primeiro ao 10º degrau, 9 degraus. Você já deve ter percebido que a quantidade de degraus que temos que avançar até chegar ao degrau desejado é sempre igual à posição do degrau de destino menos a posição do degrau de chegada. No caso, 2 menos 1 igual a 1, 4 menos 1 igual a 3, 10 menos 1 igual a 9. O de chegada e o de partida. O de chegada e o de partida. O de chegada e o de partida. Essa mesma lógica você pode aplicar para encontrar quantas vezes deve se somar a razão para obter o valor de um termo que ocupa certa posição em uma PA. Então, genericamente, ou seja, generalizando através de letras e números, indicamos a razão por R. E aí nós temos, o segundo termo, ele é igual ao antecessor mais a razão, ou seja, A1 mais a razão. O terceiro termo, A1 mais 2 razões. O quarto termo, A1 mais 3 razões. O 10º termo, sempre em função de A1, é como se eu pegasse 1 e jogasse o restante na razão, 9 razões. O 23º termo é igual a 1 mais 22 razões, ou seja, do 23 eu tirei um que já está aqui, foram 22 para a razão. O 30º termo que eu quero encontrar é igual a 1 mais 29 razões. De modo geral, para encontrar o valor de um termo AN, temos apenas o A1 e a razão. Pode-se utilizar a expressão do termo geral, da PA, que é a seguinte. AN, que é o termo que eu quero encontrar, é igual ao primeiro termo, mais N menos 1. Foi o que eu fiz aqui, 30 menos 1, 29. Então, de uma forma genérica, ou seja, de uma forma que eu queira generalizar a formulazinha, eu tenho N menos 1, que é a posição, menos 1, vezes a razão. Então, vamos lembrar da nossa pergunta anterior sobre a distância percorrida na 40ª semana. Agora ficou mais rápido de encontrá-la, com a mesma facilidade de antes, fazendo. Eu já sabia que ele percorreu, assim, já foi dado no problema que ele tinha percorrido 900 metros.
e que a cada semana ele queria aumentar 200 metros. A pergunta em relação à 40ª semana, o A40. Então, aqui eu tenho a fórmula, olha só. A40, ele é igual a 1, mas se eu quiser colocar logo 39, eu posso. Se não, eu posso colocar 40 menos 1, razões. O 40º termo é o que eu quero encontrar, o A40. O primeiro termo é 900. Aí, mais 40 menos 1, 39. A razão é 200, a constante, vai aumentando de 200 em 200. Lembrando que primeiro eu vou resolver a multiplicação, depois a soma. Então, o 40º termo é igual a 900. 39 vezes 200, 7.800. E o 40º termo, 8.700. Quer dizer que na 40ª semana, esse professor vai percorrer 8.700 metros. Se ele continuar querendo aumentar de 200 em 200 metros a sua corrida. E aqui nós temos um resuminho da PA. Veja, em toda PA, cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com a razão. A formulazinha do termo geral, lembre-se da analogia com a subida dos degraus de uma escada. A posição de destino é sempre a posição de saída somada com a quantidade de degraus a subir. E aí nós temos a formulazinha. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Aí agora é a sua vez de resolver os exercícios propostos. Então, no anexo eu vou mandando 4 exemplozinhos, 4 atividades para vocês responderem, certo? Então, eu aguardo a atividade, fiquem com Deus e um cheiro.